Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Evangelho do Dia. Desejo que esteja tudo bem com você e que o Senhor possa abençoar cada vez mais você e também a sua família. Quero pedir que você preste muita atenção no Evangelho de hoje, pois eu vou pedir para você, então, colocar nos comentários qual foi a passagem, o versículo que mais lhe tocou na proclamação do Evangelho de hoje. Não tenha preguiça de colocar nos comentários o que realmente Deus falou no seu coração, pois a preguiça também é pecado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos com muita alegria compartilhar a palavra de Deus. E o Evangelho que nós vamos meditar hoje está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Jesus disse aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o inimigo e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão de riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. Se você acompanhou o nosso vídeo de ontem, nós refletimos Jesus então contando essa parábola do semeador. Os discípulos não compreenderam bem o que Jesus Cristo estava falando. Por isso, hoje Jesus está a explicar o que então significa essa parábola que ele quis contar. Uma coisa que nós precisamos perceber, que está implícita no Evangelho de hoje, percebemos que Deus é um Deus que é um lavrador que semeia com largueza, com generosidade, a boa semente. Ele gasta tudo porque realmente ele percebe que necessita de dar tudo de si para que a vida possa brotar. Tanto é que Deus nos deu como semente o seu próprio Filho, que, morto e sepultado, ressuscita novo para trazer uma vida nova para toda a humanidade. Então Jesus Cristo foi essa semente de Deus que trouxe vida nova para toda a humanidade. E por isso, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós que bebemos dessa fonte do Cristo, também precisamos ser boa semente na vida dos nossos irmãos e irmãs. Precisamos colaborar com essa missão de Jesus Cristo de anunciar a sua ressurreição e acreditar nela. Por isso, nós somos chamados a perceber que tipo de coração eu estou tendo na minha vida, como eu estou trabalhando esta salvação de Deus na minha vida. E Jesus então começa a explicar. A primeira tipo de semente, aquela que caiu na beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não compreendem. E não compreendendo, vem o maligno e rouba aquilo que foi semeado. Então, se você, meu irmão, minha irmã, escuta a palavra de Deus e não compreende, não deixa que essa semente seja roubada pelo inimigo de Deus, mas pelo contrário, que você estude, que você se esforce, reze e peça a Deus o dom do entendimento desta palavra. Nós somos chamados então a praticar a leitura orante, que com certeza Deus vai nos dando a capacidade de entender cada vez mais a sua palavra. Não desanimemos, mas que possamos progredir cada vez mais para não deixar que esse inimigo roube esse desejo de salvação e de meditar a palavra de Deus diariamente na nossa vida. O terreno pedregoso é aquele que ouve com alegria a palavra,
mas não tem raiz, é de momento. Chega a provação e desiste logo. Não tem raiz. Por isso, também, caríssimos irmãos e irmãs, ao meditar a palavra de Deus, nós precisamos criar raiz na vida de comunidade, na vida de igreja, que a gente então não fique assim totalmente volúvel e duvidando ou querendo mudar de religião, pensando que verdadeiramente nós vamos encontrar a salvação. Precisamos verdadeiramente fixar a nossa vida e deixar que a nossa vida espiritual vá criando verdadeiras raízes para nos manter firmes nesta fé que o Senhor Jesus Cristo anunciou a cada um de nós e que possamos manifestar também através da nossa vida aos nossos irmãos e irmãs. Também tem a semente que caiu entre os espinhos, que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão de riqueza sufocam a palavra. Que nós não deixemos então que os bens materiais dessa terra tirem o nosso foco de Jesus, tirem o foco da salvação, mas que saibamos utilizar dos bens que o Senhor nos permite ter para cada vez mais praticarmos a caridade, partilhar com os irmãos e assim, com certeza, estamos cada vez mais próximos dessa vida nova que o Senhor deseja oferecer a cada um de nós. E por último, nós temos essa semente que caiu em terra boa e que produziu muitos frutos. Um deu 100, outro 60 e outro 30. Então, esse último terreno conseguiu superar todos os tipos de terreno que não eram propícios para acolher a palavra de Deus. Que nós, irmãos e irmãs, possamos então lutar para que a nossa vida espiritual seja esse último tipo de terreno, que possamos verdadeiramente enxergar o projeto de Deus para que também nós possamos produzir frutos. Deus nos criou não para sermos estéreis, mas verdadeiramente para que a nossa vida seja um multiplicar os talentos que o Senhor oferece a cada um de nós. Não enterre seu talento para que depois, diante de Deus, você não fique triste e decepcionado, porque o Senhor vai lhe pedir prestação de contas da sua administração da sua vida. Mas que você possa chegar lá com alegria, como aquele que multiplicou os 10 talentos, o outro que multiplicou 5, e ganhou mais 5 e mais 10, e ouviu de Jesus: vinde bendito do meu Pai, vinde para o descanso eterno. Que nós então possamos viver a nossa vida nessa dinâmica de verdadeiramente fazer a palavra de Deus produzir frutos na vida de cada um de nós. E nesse desejo então de crescermos nessa espiritualidade, rezemos com muita fé a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não se esqueça de deixar nos comentários qual foi a frase que mais lhe marcou no Evangelho de hoje. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos implorar a bênção de Deus para que tenhamos uma sexta-feira abençoada pelo nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.